Eu vou pedir a ajuda de alguém aí que vai acompanhar a apostila para poder ir me orientando, porque o que eu tenho aqui não é o nas páginas que tem aí, certo? A mesma coisa, só que... Não, mas é porque eu preciso desse, entendeu? Aí vou precisar de alguém me ajudar aí, onde é que eu estou aí na apostila, certo? Pronto, a primeira coisa que eu quero pedir aos irmãos é para abrir na última página da apostila, na hora de concluir, antes das anotações, né? A última página de conteúdo. Pronto, qual é a 68? Pronto, volta um aí, volta uma. Aí embaixo termina com o quê? Hipócritas. Após de hipócritas, vocês vão escrever assim, ó, tá errado, tá faltando uma coisa aí. Dela abusam, vou soletrar aqui para os irmãos. Dela abusam, é a continuação disso aí. Dela abusam e os heréticos, Hereticos, heréticos, a ela se opõem. Ponto. A noiva de Cristo, entretanto, está dando certo? A noiva... Ah, estão sem caneta. Pronto, peraí. É na... Volta uma. Está faltando uma parte muito importante aí, que sem ela, você conectar uma coisa ao que estava escrito com o próximo ia dar errado. Então diz assim, vai até onde, Marla? A hipócritas. Os ignorantes e hipócritas dela abusam e os heréticos a ela se opõem. Ponto. A noiva de Cristo, entretanto, sempre tenha, T-E-M-N-A, tenha, aí continua. Vou repetir. Os ignorantes e hipócritas dela abusam e os heréticos a ela se opõem. A noiva de Cristo, entretanto, tenha, aí continua, amado eternamente. A noiva de Cristo, entretanto, sempre tenha, T-E-M-I-N-A. Sempre tenha amado. Pronto. Pois seria muito ruim parar no meio da conclusão para poder corrigir esse negócio. Então, que tenha amado. Aí amado já está escrito aí na próxima página, certo? O amado já continua na outra página. Não é isso? Pronto. Pois sim, irmãos, nós chegamos a essa última noite de clínica teológica e a doutrina ela faz jus ao estado que nós chegamos, né? Nós precisamos perseverar, porque foi muito conteúdo, muita coisa nova, batemos pestana aí para poder aprender aquilo que foi ensinado durante essa semana e nós estamos muito felizes com a resposta da igreja e é muito importante para o nosso caminhar como igreja, nós nos identificarmos, termos uma identidade. E essa identidade está sendo construída. E essa semana foi um dos passos para isso. E aí a gente pode prosseguir e dar novos passos conforme a igreja vai avançando. Então, muito importante essa semana. Muito importante que tenha sido assim, com dias seguidos, porque para o conteúdo ficar fechadinho e a gente entender bem, talvez se a gente fizesse domingo após domingo, ia ficar muita ponta solta, e aí numa semana só o resultado foi bom, pelo menos para mim e o que eu pude perceber para os irmãos. E aí nós chegamos nessa última noite para falar sobre a perseverança dos santos. Quem vai perseverar aqui nessa noite? Atenta até o final. Quem perseverar é porque é um eleito. Não, estou brincando.
Pois sim, essa perseverança dos santos, essa doutrina, ela se propõe a responder algumas perguntas que normalmente surgem e nós precisamos pensar. E são elas sobre a nossa morte. Se nós morrermos hoje, se você morrer hoje, aonde é que você vai passar a eternidade? Você vai se encontrar com a ira de Deus ou com o amor de Deus? Você tem como ter certeza sobre isso? Que se você morrer hoje, você vai para onde você vai? E se nós pensarmos se você tiver certeza sobre o seu destino eterno hoje, se eu perguntar daqui a 10 anos, hoje, perguntando hoje para você, daqui a 10 anos, se você morrer daqui a 10 anos, onde será o seu destino eterno? Outra pergunta que essa doutrina aborda: será que é possível alguém que creu verdadeiramente em Cristo, que nasceu de novo, como nós vimos durante a semana, foi alvo do amor eletivo de Deus, que o sangue de Jesus foi derramado na cruz por ele, é possível que essa pessoa ela abandone a fé, que essa pessoa perca a salvação dada por Deus? Nós vemos pessoas que chegam no meio da igreja, que participam do contexto de igreja, proferem que creram em Cristo e abandonam. Será que essa pessoa ela realmente foi salva? E se ela foi salva, ela perdeu a salvação nesse momento? E aí é sobre essas perguntas que nós vamos nos deter nessa noite. E o que é perseverança dos santos? É a primeira pergunta. O que é? O que é essa doutrina? O que é que essa doutrina diz? Essa doutrina é o último ponto do acróstico TULIP, né, o P de perseverança dos santos, e ela afirma que os eleitos, eles perseverarão até o fim. Eles irão perseverar. Então, uma pessoa que foi salva, essa pessoa, uma vez que foi salva, ela é salva definitivamente, ou ela é salva para sempre. Aqueles pelos quais Cristo morreu, que se arrependeram e assim nasceram de novo, são preservados pelo amor de Deus, numa dinâmica de santificação. É interessante, essa doutrina também é conhecida como preservação dos santos. Por quê? Porque enfatiza, quando a gente diz preservação dos santos, enfatiza que Deus está agindo, preservando os santos. Por isso ela também é chamada dessa forma. E nós podemos saber que nós iremos perseverar, por quê? Primeiro, porque a nossa salvação, ela é resultado de uma eleição de Deus. Deus nos elegeu, nos escolheu para sermos salvos. Nós vimos que eleição significa uma escolha para um determinado fim. Então, Deus nos escolheu desde a fundação do mundo para sermos salvos. Então, nossa salvação faz parte de um plano decretado por Deus na eternidade passada. 1 Coríntios 2,7, o primeiro versículo aí que nós vamos ver, ele diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. O que é essa sabedoria de Deus em mistério? Se você vê o contexto, é a salvação, aquilo que nem olho viu, nem penetrou no coração humano, mas foi revelado nos últimos tempos pelo Espírito. O que é essa sabedoria de Deus em mistério? A salvação, que outrora estava oculta anteriormente, mas agora se revelou. E essa salvação, ela foi pré-ordenada por Deus desde a eternidade para a nossa glória. Então, a nossa salvação estava pré-ordenada desde a eternidade. Efésios 1,11 diz assim: nele, digo, em Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, essa palavra propósito aqui também se refere à nossa salvação, que foi predestinada a nos atingir desde a eternidade. Versículo 4 aí. Esse propósito foi pensado quando? Por Deus. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, esse propósito foi
nos escolher nele, e esse propósito foi antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou, conforme a sua vontade. Então, aqueles que amam a Deus está em paralelo ao que aí? Aqueles, no versículo... pulei aqui. Nós fomos predestinados segundo ou de acordo com o propósito de Deus. E aí Romanos 8, 28, próximo versículo que nós vamos ver, diz o quê? Alguém pode ler? Pronto, são chamados segundo o seu propósito. Então, aqueles que amam a Deus está em paralelo com aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aqueles que amam a Deus são os que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? Versículo 29 aí. Portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, nos predestinou para quê? Qual foi o propósito de Deus nos escolher? Nos escolheu para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Qual é o nosso bem? Qual é o propósito? Nos fazer conforme à imagem de seu Filho. Então, esse plano de Deus, que envolve nos salvar, ele foi colocado desde a eternidade. E é por isso, irmãos, que nessa noite nós vamos ver que a perseverança dos santos, ela é uma conclusão lógica de tudo que a gente viu até agora. Nós não podemos escapar da conclusão de que, se aquela salvação apresentada até agora atingiu a nós, Deus não vai mudar seus planos. Deus não vai mudar de ideia. E nós vamos ver alguns versículos para isso. Nós vemos que o plano de Deus, ele é decretado na eternidade passada, e que esses planos são planos de um Deus que não muda, de um Deus imutável. Vamos abrir em Tiago 1,17 aí. Eu vou seguir por aqui também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. O que é a salvação? Não é um dom perfeito? Não é uma boa dádiva de Deus? Pronto, sabemos que a nossa salvação, ela é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A nossa salvação, ela foi pensada e ordenada desde a eternidade, mas se Deus mudasse, ele poderia mudar de ideia e tirar a salvação de nós. Mas nós servimos a um Deus que não muda de ideia, de um Deus que não tem nenhuma variação em seu ser. Os planos de Deus não são mutáveis, não podem ser resistidos nem frustrados. Isaías 46:10, vamos ver aí. Que diz lá em Isaías 46:10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, a salvação que vem de Deus é de um Deus que ele fala e acontece. É um Deus que diz: haja luz, e há luz. É um Deus que diz: haja um coração redimido, e há um coração redimido. É um Deus que diz: eu vos salvo, e ele salva. E não há mudança. Ele faz aquilo que ele realmente diz, ele realmente faz. Se Deus tem um plano, ele acontecerá. Isaías 14, versículo 24 aí. Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. E o versículo 27 agora. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, o fará voltar atrás? Nenhum dos planos de Deus, irmãos, podem ser resistidos. É por isso que, se Deus planejou nos trazer para Ele, nós vamos mudar a nossa vontade,
Deus vai mudar a nossa vontade e nós vamos desejar Ele. Por isso que a graça é irresistível. E ela é de um Deus que ninguém pode fazer, ninguém pode competir com esse Deus. Nenhum plano de Deus pode ser desfeito. Existe força maior do que a força do nosso Deus. Então, nós vimos aqui que nessa primeira parte que o plano de Deus é eterno e é um plano de alguém que não tem rivais que o possam frustrar. Podemos então estar seguros que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, conforme Filipenses 1,6 diz. Ele diz, nós podemos estar seguros. Por quê? Conforme Filipenses 1,6. Porque aquele que começou a sua boa obra em nós, aquele que começou a sua obra no seu coração, aquele que começou essa boa obra de te salvar, ele vai até o fim, ele vai completar. E nós podemos também ter segurança da nossa salvação, que nós iremos perseverar até o fim, porque essa nossa salvação, ela não depende de nós, ela está confiada na Santíssima Trindade. É o segundo ponto. Onde é que nós estamos aí? Qual página, Mar? Página 60. Então, estou aí na página 60. Nossa perseverança, ela está confiada na Trindade. Então, nós vimos que a perseverança dos santos é um resultado do decreto eterno de Deus. E agora vamos ver, biblicamente, como essa doutrina está fundamentada no Filho, no Pai e no Espírito Santo. Vimos que Cristo veio realmente salvar, foi o que a gente viu ontem. Cristo realmente salvou, ele não veio abrir possibilidade de salvação, ele veio salvar. Se nós negarmos a perseverança dos santos, nós estamos diminuindo essa obra de Cristo. Ao afirmarmos que o homem tem a possibilidade de perder a salvação, nós estamos afirmando que o que Cristo veio fazer não é suficiente. Ela é uma obra incompleta, que pode ser deixada pela metade. Não vai até o fim. Isso é uma blasfêmia contra o nome de Jesus e contra o sacrifício que Cristo fez. A nossa salvação, se dependesse de nós, poderia ser que a gente perdesse. Mas ela não depende, ela está nas mãos de um Deus imutável. E o testemunho bíblico é claro que a salvação ela não está nas nossas mãos. Ela é o resultado da graça de Deus, conforme está lá em Efésios 2, 8 e 9. O que é que diz lá? Que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Salvação não depende de nós. Se nós podemos perder a salvação, então, em última instância, a salvação depende de nós. O testemunho bíblico é claro quanto a isso, que isso não é verdade. Vamos abrir agora as Bíblias em João 6. Isso aqui eu peço para os irmãos acompanharem aí. Nós vamos ver 2 capítulos não o capítulo inteiro, né? Mas uma porção desses capítulos. João 6, do versículo 35 até o 40 primeiro. João 6, 35. Vamos ver que o Deus Filho garante a nossa salvação. Olha o que ele diz aí. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá sede. O que crê em mim, jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Vamos até o 40. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Graça irresistível, né? Os que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Perseverança dos santos. Aqueles que vão até Cristo são palavras do nosso Senhor. Aqueles que vêm a mim, jamais o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade? E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que ele me deu, que o Pai deu para Cristo. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, a promessa de Cristo para você é: eu o ressuscitarei no último dia. Jamais o lançarei fora. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora o versículo 44 a 48.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Está claro? Confirmado aí o que o pastor disse anteriormente? E eu o ressuscitarei no último dia, até o 48. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Ele está falando de Cristo aí, de Jesus mesmo. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. A palavra de Jesus é, você creu nele? Então ele diz, eu te dou vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então ele é o pão da vida, quem come desse pão jamais terá fome. E agora João 10. Mais palavras do nosso Senhor. João 10, vamos ver a parábola que Jesus propõe aí, do versículo 1 até o 5. João 10, 1 até o 5. Jesus conta uma parábola, ele diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então aí mostra o domínio do pastor sobre as ovelhas. Cristo é o pastor, nós somos as ovelhas. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz, lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Essa é a parábola que Jesus fala. Um aprisco, onde tem umas ovelhas, ele é o pastor dessas ovelhas, as ovelhas ouvem a voz, não ouvem a voz do estranho. E aí ele interpreta essa parábola. Vamos para o versículo 14 até o 16. Eu sou o bom pastor, ele está explicando. Ele diz, naquela parábola lá do pastor, eu sou o bom pastor. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Expiação limitada aqui, né? Lembram? Volta aí. Aqui aquela palavra conhece, de 1 Pedro 1 e 2. Presciência, lembra da presciência que é usada pelos arminianos como a base para dizer que Deus apenas viu? Faz sentido de dizer que Deus conhece o Filho apenas por um conhecimento intelectual? Não, eu conheço Jesus, eu ouvi falar. Não, aqui conheço ter um relacionamento íntimo com Jesus. Pode passar. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, aqui ele está falando de Israel. Eu tenho outras ovelhas, não do aprisco de Israel, outras nações. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então um só rebanho e um só pastor. Agora, o povo de Deus é um só, não existe uma nação exclusiva. E aí, versículo 26 até o 30, para nós finalizarmos. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, os que não creem, é por quê? Porque não são das ovelhas de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas pelas quais Cristo deu a vida, vocês lembram? Elas ouvirão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, meus irmãos, conforme João 6,46 fala, quem crê em Cristo, eu voltei aí para a apostila. Onde é que eu estou aí, Mal? Página 60 ainda. O que Cristo diz é, quem crê em mim tem a vida eterna. E em João 10,28, eu lhes dou vida eterna. A promessa de Cristo é vida eterna. E o que é vida eterna? O que significa vida eterna? Primeiro, a palavra vida aí, ela tem um sentido da vida verdadeira, da vida espiritual.
Cristo dá uma vida espiritual. E ele dá também, o adjetivo que ele usa para qualificar essa vida é que ela é eterna. Então, se Cristo dá uma vida eterna, que pode ser perdida daqui a 2 anos, o que eu estou dizendo é que Cristo é um mentiroso. Se eu estou dizendo que, vamos supor que o Mateus está jogando aí no videogamezinho dele, aí eu digo a ele assim: Mateus, no seu joguinho de bala aí que você está jogando, eu estou te dando uma vida para você jogar e você não vai morrer mais no seu jogo. Não tem perigo de você morrer. Aí o Mateus começa a jogar. Daqui a 10 minutos, ele leva uma burdoada grande no jogo e morre. O que é que o Mateus vai dizer para mim? Felipe mentiu para mim. É a mesma coisa. Cristo diz: eu te dou vida eterna. E a vida pode acabar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Então, que a palavra de Cristo se torna mentirosa. E a promessa de Cristo é que Ele vai nos perdoar. O ponto 2 aí. Nos preservar, perdão. Ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se Jesus prometeu que vai me ressuscitar, e eu acreditei, eu criei, então Ele vai me ressuscitar. Jesus não é um mentiroso. E o versículo 28 de João 10 diz: jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. E a nossa salvação, além de estar confiada no Filho, também está confiada no Pai. Nós estamos seguros nas mãos de um Deus fiel, que nos elegeu desde a eternidade passada. Eu poderia, irmãos, nessa noite, para provar a doutrina da perseverança dos santos, abrir em Hebreus 13, 5. Só abrir, ler, e a gente podia ir embora. Olha as palavras de Deus aí. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Por quê? Porque Ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, se resta alguma dúvida em relação às palavras de Cristo, o Pai fala: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, meus irmãos, naqueles momentos em que o pecado nos assedia, naqueles momentos em que nós estamos fracos na nossa fé, naqueles momentos onde as situações à nossa volta parecem nos levar para longe de Deus, parecem nos abater de modo profundo, que nós não vamos mais sair daquela condição de dificuldade espiritual ou em qualquer área, a palavra de Deus diz que Ele jamais nos abandonará, que Ele nunca nos deixará. Então nós não precisamos também ter medo do futuro, porque no futuro o Pai estará lá, e as palavras dele não serão riscadas da Bíblia, as palavras dele permanecerão: nunca, jamais te abandonarei. E ainda, a continuação do versículo 28 lá de João 29 diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então nós estamos nas mãos de Cristo, e nós estamos também nas mãos do Pai, e Ele diz: ninguém pode. Quem é mais forte, quem tem mais poder do que a mão de Cristo e a mão do Pai? Ninguém. E Ele diz: ninguém pode arrebatar. Nós estamos seguros na mão do Deus triuno, e na mão de Jesus e na mão do Pai. Aí 1 Pedro 1, 3-5 também enfatiza essa doutrina. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. A palavra regenerar é regênesis. O que é Gênesis? Nascimento. Ele nos fez nascer de novo. Ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança que nos é dada, incorruptível,
que é incorruptível, que não se corrói, que a ferrugem não come. A nossa herança é incorruptível. E mais do que isso, a nossa herança é imacessível. O que é que significa essa palavra? Além dela não se destruir, ela também nem perde o seu vigor. Imacessível significa isso. Algo que não perde o frescor, aquele vigor. Então essa é a nossa herança. E ela é sem mácula, ela não tem mancha. Reservada no céu para quem? Para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E a pergunta que fica é: nós somos guardados pelo poder de Deus. É o que esse versículo diz. Somos guardados para receber a nossa herança. Existe algum poder maior do que o poder de Deus para nos tirar a nossa herança, para roubar a nossa herança? A resposta óbvia é que não. Nós estamos guardados pelo poder de Deus. E a nossa salvação também está confiada no Espírito Santo. Nós, calvinistas ou reformados, nós damos muito valor à obra do Espírito Santo, porque nós não reduzimos essa obra do Espírito Santo a simplesmente uma emoção passageira, um calor no coração. O Espírito Santo faz isso sim, não estou negando isso, mas nós não reduzimos o Espírito Santo a simplesmente um arrepio, mas um poder tão poderoso que tira pecadores deploráveis como nós de uma condição irremediável de pecado e traz esses pecadores para desejar a Deus, para buscar a santificação, para buscar agradar ao nosso Senhor, para que nós vençamos. O poder do Espírito Santo nos dá aquilo que nós precisamos para vencer Satanás, vencer os seus demônios. Esse é o poder do desejável Espírito Santo que nos torna capaz, que grandes pecadores passem por tamanha transformação. E o capítulo 10, versículos 15 a 17 de Hebreus diz... Alguém pode ler esses versículos aí? Quando é que nós seremos condenados diante de Deus? Nós que somos salvos, somos condenados quando? Existe um momento que o Espírito Santo vai lembrar dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Lembrar aqui é levar em conta. Deus não esquece, Deus não tem amnésia. Mas eu não vou lembrar significa assim, o Edson Ivo me bateu ontem, aí chegou para pedir perdão, eu digo, não, Edson, tudo bem, eu nem vou me lembrar mais disso não. O que é que eu estou dizendo? Eu não vou considerar mais aquilo como algo que me ofende. Da mesma forma, o Espírito Santo diz que nunca se lembrará dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Nunca mais estaremos condenados diante de Deus. Isso é o que fala lá em Romanos 8:1. Vamos para lá. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Opa! Martelou tudo agora. Pior que não tem pássaro aqui, não. Não, mas eu acho aqui. Deixa eu procurar aqui. Tem... Pronto, achei. Me orientei aqui. Pronto. Nós estamos falando do Espírito Santo, né? E aí o Espírito Santo não se lembrará dos nossos pecados e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Nenhuma condenação há. E Efésios 1, 13 e 14 fala também desse ministério do Espírito Santo. O que é que fala aí? Então o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é que significa isso? É uma garantia da nossa herança. Nós vamos receber a nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então a nossa salvação está garantida, está confiada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E ao expor essa doutrina, ao expor essa verdade bíblica, muitas pessoas acusam aqueles que defendem essa doutrina de imaginar que nós podemos viver de qualquer maneira. Se está garantida a minha salvação, então eu vou viver de qualquer jeito. Isso já foi enfatizado anteriormente em outro estudo. Mas nessa doutrina aqui, é a doutrina onde mais essa verdade é atacada. Só que essas pessoas desconsideram qual a maneira que Deus nos preserva. Como é que Deus concede essa preservação? O método que Deus usa para nos preservar através das suas advertências. E uma dessas advertências está em Hebreus capítulo 6. É uma passagem que sempre tem que ser considerada quando nós falamos dessa doutrina. O que é que diz aí Hebreus 6, versículo 4 até o 6? Pronto. Então, esse trecho aqui, ele se apresenta como uma dificuldade, a ignomínia aí significa expor Cristo ao vitupério, a uma vergonha pública. Essa passagem ela é considerada um desafio tanto para os calvinistas como para os arminianos. Porque aqui diz que uma vez que alguém cai, é um desafio para os arminianos, porque caiu, já era. Que diz aqui, caiu, já era, é impossível renová-los para o arrependimento. Então, os arminianos não creem nisso, né? O homem perde a liberdade, aí, no caso, o livre-arbítrio, para os arminianos, e aí diz que se cair, já era. É difícil, né? Mas também é uma dificuldade para os calvinistas, por quê? Porque aí fala de um grupo de pessoas que foi iluminado, que provou do dom celestial, que se tornou participante do Espírito Santo, que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Então, é possível um crente cair, perder a salvação? E aí a posição reformada tem pelo menos duas respostas para essa pergunta. Se esses versículos aqui estão falando de perda de salvação. A resposta mais comum, posição reformada mais comum, é que esse grupo de pessoas, eles não são crentes verdadeiros. E essa resposta, ela se baseia principalmente na ausência de algumas palavras que normalmente na Bíblia se apresentam para dizer alguém que é salvo, para falar de alguém que é salvo. Aí, nesse versículo, não fala nenhuma vez sobre que esse grupo de pessoas foi justificado, ou que esse grupo de pessoas foi salvo, ou que eles foram redimidos, ou passaram pelo novo nascimento, regeneração, ou que foram vivificados, ou que estão em Cristo. Normalmente são essas palavras que são usadas para se referir a alguém que foi salvo. Então, segundo essa primeira posição reformada mais comum, essas pessoas saíram do meio, caíram, por quê? Porque eles nunca foram dos nossos. Vamos abrir 1 João 2,19 aí.
1 João 2,19. O que é que diz aí? Está aqui no slide. Aqui fala de um grupo de pessoas que estava na igreja, que estava lá sendo ensinado por João, um grupo de pessoas que saíram do meio da igreja seguindo falsos profetas. Os falsos profetas estavam lá no meio e eles saíram, romperam e levou aqueles que acreditavam neles. E a explicação que João dá para essas pessoas é o quê? Não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para dedicar-se ao confesso, que nenhum deles é. Pronto. Então, essas pessoas aqui listadas em Hebreus 4 e 6 estão nesse mesmo caso. Eles foram iluminados, ou seja, quando você chega para alguém e prega o evangelho para essa pessoa, você explica, olha, você é um pecador, Cristo morreu na cruz para oferecer perdão do pecado para pecadores como você, aceite a Cristo, receba a Cristo, mude, transforme sua vida, se arrependa, creia em Cristo e você será transformado, você terá uma nova vida, você nascerá de novo. Então, quando você faz isso, você está jogando luz para essa pessoa é iluminada, ela recebe essa luz, só que o que ela faz é receber essa luz e negar, e rejeitar essa luz. Então, esses seriam os iluminados. Aí diz que eles provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então, o que é que ele estaria dizendo aí? Que essas pessoas participaram da dinâmica da igreja. Eles viram o Espírito Santo agir. Eles viram pessoas serem transformadas, pecadores chegarem na igreja com a vida totalmente destruída e o Espírito Santo agir e transformar pessoas que não amavam a Deus em pessoas que amam a Deus. Então, eles participaram da vida da igreja. E eles aprenderam intelectualmente algumas coisas sobre Deus. Eles provaram a boa palavra de Deus. Eles iniciaram essa compreensão da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus que eles aprenderam, que eles falaram até, estava só aqui. Não estava no coração. Então, os poderes do mundo vindouro teve até algum impacto nessas pessoas, elas se animaram com a possibilidade de serem salvas da eternidade, se animaram, mas nunca receberam realmente a salvação verdadeira. Eles foram iluminados, porém nunca tiveram a luz, nunca tiveram realmente a luz. E assim como os 12 espias, lembram dos espias, né? Foram enviados 12 lá, e eles entraram na terra prometida, respiraram o ar da terra prometida, pisaram no chão da terra prometida, mas não estavam engajados com o projeto de Deus. Apenas 2 é que realmente tiveram um novo nascimento, passaram pelo novo nascimento. Então, na posição principal aí mais comum do meio reformado, essa passagem ela está falando de pessoas que participaram da dinâmica da igreja, pareciam crentes exteriormente, mas saíram. Se saíram, é porque não eram dos nossos. E se você uma alternativa ainda dentro do meio reformado a a interpretação desses versículos, se você tiver dificuldade em entender que esse grupo de Hebreus 6,4 é de não crentes, existe uma outra alternativa que coloca esse texto como uma hipótese, como uma construção argumentativa hipotética. O que é isso? Ele coloca ele está construindo um raciocínio em cima de algo que não é real, mas é uma hipótese para concluir algo absurdo. Vamos entender melhor. Esse texto ele estaria levantando a hipótese para, no final dessa simulação, vamos dizer, uma espécie de uma parábola que ele está fazendo. Parábola não seria a palavra correta, mas uma simulação, vamos dizer assim, uma hipótese de alguém que é um judeu
aí o contexto dos versículos aí é de alguém que é um judeu, que foi salvo por Cristo. Então esse grupo seria realmente pessoas salvas, foram salvas, só que ele está construindo um argumento para chegar na conclusão. A gente vai chegar lá já nessa conclusão. Então ele começa a construir, ele diz, é um judeu que foi salvo por Cristo, que conheceu esse amor que nós estamos vendo, essa graça, essa misericórdia, e ele constrói uma imagem exaltada da salvação. E ele diz, imaginem que alguém assim pudesse cair e voltar ao judaísmo. Aí o cair seria retornar ao judaísmo. Voltar a um tempo onde ele estava no imperfeito, agora estando no perfeito, querer voltar para o imperfeito. Ele está no fim da lei, na conclusão da lei, e querer voltar para esperar novamente a morte de Cristo. Aí o autor diz, isso é impossível. Isso seria como, imagina alguém voltar ao judaísmo e esperar que Deus mande de novo a Cristo para morrer de novo, para viver de novo. Isso é impossível, essa é uma ideia absurda o que ele está querendo levar. Então, a reação natural dos leitores desses versículos seria, que loucura é essa que esse cara está dizendo? Isso é impossível. Jamais eu faria isso. Eu vou andar pelo perfeito. Versículo 1 de Hebreus 6. A exortação é que vocês estejam no perfeito. Volta aí para o versículo 1. Pondo de parte os princípios elementares, deixemos-nos levar para o que é perfeito. O perfeito aqui é Cristo. Então, vamos continuar caminhando em Cristo. Eu não estarei dentro desse grupo. E Paulo deixa claro que esse grupo que ele está falando não é uma possibilidade quando ele diz que os leitores daquilo que ele está... Paulo não, né? O autor de Hebreus, que os leitores daquela carta não estão dentro desse grupo. O versículo 9 fala isso. Olha lá. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Então, eu estou falando dessa forma como uma motivação, uma exortação, uma advertência para que você persevere. E é assim que Deus preserva os seus. Deus preserva os seus por meio de advertências. Eu estou aí no tópico, como Deus preserva os seus. Deus preserva os seus por meio de advertência. Se eu fizer uma advertência aqui assim, irmãos, existe uma onça brava dentro desse banheiro. Eu estou esperando que vocês vão entrar dentro desse banheiro quando eu digo isso? Logicamente que não. Eu estou esperando que eu, dando este aviso a vocês, vocês não irão entrar dentro do banheiro. Então, a mesma coisa com Deus. Um crente verdadeiro se deparar com essas advertências da palavra de Deus, ele vai obedecê-las para que ele esteja assegurado dentro do grupo dos eleitos, dentro do grupo dos salvos. Então, um crente verdadeiro, ao ouvir, por exemplo, a exortação de Hebreus 12, 14, que nós devemos ser santos, pois sem santificação ninguém verá a Deus. É o que diz lá, sejam santos, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Um crente verdadeiro, ao ouvir isso, Deus está esperando que um crente verdadeiro não vive em santificação? Não, Deus está esperando que aquele crente, ao ouvir isso aqui, ele vai perseverar na santificação e ele verá a Deus. E ele será instigado a buscar o caminho de santificação. Ok, fechado esse ponto aqui de Hebreus 6, dessas advertências, que é o modo como Deus nos preserva. Uma outra oposição que se faz às doutrinas reformadas da graça é que o calvinismo ele pode tornar os crentes inativos. É o que nós falamos anteriormente. Mas nessa doutrina, essa verdade é mais atacada. Essa doutrina não afirma que aqueles que foram salvos podem viver uma vida absolutamente igual à que eles viviam antes, sem nunca demonstrarem um único fruto e mesmo assim serão salvos. Isso não é o que a doutrina da perseverança dos santos fala. Ela afirma que a salvação é uma obra completa, uma obra que vai até o fim. Vamos ver exemplos disso.
essa obra completa, ela também produz salvação. Então a salvação, ela é somente pela fé e ela é acompanhada sempre de um propósito. Quando Deus afirma na Bíblia que a salvação é somente pela fé, essa afirmação ela vem acompanhada do propósito da salvação. João 3,3 fala: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é necessário o quê para ver o reino de Deus? Um novo nascimento, nascer de novo. 2 Coríntios 5,15, o que é que diz aí? Alguém pode ler? Pronto. Então alguém que está em Cristo, alguém que é um salvo, é uma nova criatura. Nova criatura, é um novo ser. Nós temos uma nova natureza regenerada. E Efésios 2, 8 a 10, aqueles versículos que nós citamos anteriormente. Alguém pode ler? Pronto, então um salvo, alguém que foi alvo da graça de Deus, ele foi alvo dessa graça de Deus para quê? Fomos criados em Cristo para quê? Para boas obras. Deus predestinou, preparou de antemão essas obras para que nós andemos nela. Então esse é o meio pelo qual nós somos salvos. Nós somos salvos por Deus, pela graça de Deus. E essa salvação nos faz nascer de novo. Nós somos criados em Cristo com um objetivo. Qual é esse objetivo? Para boas obras. Então, nós somos preservados pelo Espírito Santo numa dinâmica de santificação. É o que está lá em Romanos 6, 1, 2 e 4. Vamos ler aí. Alguém pode ler? Romanos 6, 1, 2 e 4. Pronto, então de Romanos 1 até Romanos 5, Paulo vem construindo justamente esse raciocínio, de que nós somos salvos pela graça, somos declarados justos por Deus, que a lei ela foi dada para que nós víssemos que nós quebramos a lei, e aí a graça fosse superabundasse, e aí nesse momento, Paulo levanta uma objeção natural ao argumento dele. Ele vem construindo que nós somos justificados pela fé. Em Romanos 5,20, vamos abrir aí, Romanos 5,20. Diz assim: sobreveio a lei para que se avultasse a ofensa. O que é isso? Que a ofensa fosse vista, ficasse clara, se avultasse a ofensa, se elevasse a ofensa. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então alguém poderia perguntar: então eu vou pecar muito, porque se eu sou um salvo, e Deus vai me salvar no final, e eu sou um pecador terrível, então a graça vai superabundar e vai ser mostrada em mim, que peco muito, e serei salvo mesmo assim. Então a ideia é mais ou menos essa. A resposta de Paulo é: de modo nenhum. É interessante, veja como a mente humana ela é terrível, né? Ela se aproveitar da graça de Deus para achar motivo para pecar. O que Paulo faz é reagir de modo contundente. Essa expressão de modo nenhum que Paulo usa aí é uma oposição forte, é uma posição enfática. É como se você estivesse numa discussão, alguém falar algo absurdo, tão absurdo que a tua reação é bater na mesa. Essa é a ênfase que Paulo quer dar quando ele fala aqui de modo nenhum. Essa é a ênfase que o que Paulo quer dar quando ele escuta alguém argumentar de usar a graça de Deus como motivo para pecar. É como se ele estivesse dizendo: vocês estão doidos.
Alguém que foi salvo foi alguém que foi salvo do pecado. Vocês saíram do pecado. Alguém para ser salvo é alguém que entendeu que o seu pecado é uma ofensa contra Deus. Alguém que foi salvo é alguém que reconheceu o quão horrível é o seu pecado. E você perguntar se eu devo pecar mais para a graça de Deus superabundar? Lógico que não. Um salvo é alguém que foi salvo do pecado. E aí, ele continua argumentando, né, que assim como nós, pelo batismo, nós quando descemos o batismo, nós estamos apresentando como se nós estivéssemos morrendo para o pecado. Quando nós voltamos do batismo, saímos das águas, é como se nós estivéssemos dizendo que nós ressuscitamos, temos uma nova vida, e essa nova vida é a vida que Cristo deseja que nós vivemos. Então, para fechar esse raciocínio, um calvinista não tem problemas de entender a dinâmica de eu perseverar e de que Deus me preservar em santificação. Passagens como Filipenses 2, 12 a 13, são compreendidas facilmente por um calvinista. O que é que diz lá? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então o que é que Deus está dizendo? Você é um salvo? Vocês são salvos? Amém? São salvos. Então o que Deus diz é: desenvolva a sua salvação. Trabalhe. Desenvolver trabalhe na sua salvação, para que ela cresça, para que ela seja mostrada cada vez mais claramente. Desenvolver a vossa salvação. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então nós não temos problema em ver um versículo como esse que treme a mente de um arminiano. Por quê? Porque um calvinista sabe que ele pode perseverar na fé, que ele pode lutar contra o pecado, que ele pode buscar agradar o Senhor de todo o coração, que ele pode viver para a glória de Deus com todo o nosso ser. Nós podemos fazer isso, mas ao olharmos para trás, nós vamos ver que tudo isso que nós fizemos foi porque Deus nos carregou no colo. Foi porque Deus nos levou em cada ação, em cada atitude, em cada querer do nosso coração, o bem, foi Deus que produziu em nós. E toda a glória será dada ao nosso Deus. E aí uma penúltima pergunta, penúltimo tópico, nós terminaremos em 5 minutinhos, os momentos de dúvida. Dúvidas quanto à fé de um eleito, de um salvo. Todos nós passamos por momentos de dúvidas. Talvez em algum momento da sua vida, provavelmente você vai passar por um momento assim. Talvez quando você for surpreendido com um pecado, talvez quando as situações ao seu redor estejam te levando a um abatimento profundo da sua fé. Todos nós podemos ter esses momentos de questionamento. Será que eu realmente sou um salvo? Isso é normal, isso não abala a doutrina da perseverança dos santos. E quando nós chegamos a essa pergunta, nós temos a confiança, irmãos, que nós perseveraremos, que nós seremos preservados por Deus, que o Espírito Santo agirá em nosso coração, nos tirando dessa situação de dúvida. Essa não é uma situação perene na vida do cristão, ou seja, uma situação em que está constantemente aparecendo na nossa vida cristã, mas de vez em quando ela acontece, mas podemos ter confiança de que o Espírito Santo, se você é um salvo, ele vai te conduzir para uma saída dessa situação. Os crentes, quando eles vivem uma dinâmica normal de qualquer crente, qual é a dinâmica normal de um crente, segundo a Bíblia? Crescer em santidade, crescer na fé, aprender mais, crescer na graça, no conhecimento. Quando nós estivermos vivendo essa dinâmica, nós estaremos com o coração tranquilo diante de Deus. Essa dúvida ela não será tão atormentadora na nossa vida. Mas quando nós estivermos em fraqueza, quando o pecado bater a nossa porta, quando nós estivermos em luta contra as forças espirituais do mal, nós podemos lembrar das palavras do apóstolo João, em 1 João 3, 19 e 20. O que é que ele diz aí?
que é que ele está falando? E nisto, no amor, se nós estivermos na dinâmica normal de santificação, do amor, nós estaremos diante de Deus com o coração tranquilo. Mas, se o nosso coração nos acusar, estivermos nesse momento de um momento de dificuldade na nossa fé, de tentação, de abatimento da nossa fé, nós devemos lembrar: Deus é maior do que o meu coração. A minha relação com Deus não está baseada nos meus sentimentos, no que eu estou sentindo diante de Deus. A minha relação com Deus está baseada nas suas promessas. Quais são as suas promessas? Eu nunca, jamais te abandonarei. Jamais perecerão. Eu lhes dou vida eterna. Eu sou o pão da vida, aquele que come desse pão jamais terá fome. Eu sou a água da vida, que quem beber jamais terá sede. A nossa salvação, ela não está baseada nos nossos sentimentos. Nós devemos lembrar: Deus é maior do que os meus sentimentos, e Ele me garante a sua salvação. E nós também temos o auxílio do Espírito Santo, que nos consola. Vamos ler aí Romanos 8:16. O que é que diz aí? O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, além das promessas do Senhor na sua palavra, nós também temos o auxílio do Espírito Santo, nos levando a sair dessas situações de dificuldade. Então, temos a consolação do Espírito Santo, que mais cedo ou mais tarde, nesses momentos, ela chegará. Deus certamente renovará os seus. Vamos ler agora os cânones de Dort, né, o capítulo 5, versículo 15. Diz assim: alguém pode fazer essa leitura? Aquela parte que a gente adicionou. Tenha amado. Aí, continua. Então, irmãos, aquelas perguntas que nós fizemos no início sobre se nós podemos ter certeza, se você tem certeza para onde você vai, se você morrer hoje, nós podemos responder que sim. Para onde você vai se você morrer daqui a 10 anos, nós podemos responder que sim. Isso não é orgulho. Alguns podem, numa falsa piedade, dizer assim: não, mas só quem sabe do destino eterno é Deus. Deus sabe, mas Ele escolheu revelar. Como é que nós podemos saber também? Foi para isso que o apóstolo João escreveu a sua primeira epístola. João escreveu uma epístola para isso, para que nós soubéssemos que nós somos salvos. 1 João 5, 12 e 13 diz assim: aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, o que credes em o nome do Filho de Deus. Então, nós podemos afirmar que nós temos certeza da nossa salvação. Isso não provém de orgulho. Faz sentido falar de orgulho se a salvação ela é nos termos que nós vimos da quarta-feira para cá? Claro que não. O homem aparece nessas doutrinas
na primeira doutrina como um pecador terrível, que não pode buscar a Deus. A obra da salvação, ela é do início ao fim, por Deus, pela graça de Deus. Se nós buscamos, nos esforçamos para a nossa santificação, é porque Deus afetou em nós tanto o querer como o realizar. Então, não tem nenhum sentido falar em orgulho ao afirmarmos que nós temos certeza da salvação. Nós temos certeza porque e damos toda a glória da salvação a Deus. Nós éramos perdidos pecadores, é o que diz a doutrina da depravação total. Pecadores que não podiam buscar a Deus, que estavam mortos em seus delitos e pecados, com a mente escurecida, com o coração endurecido para Deus. Nós éramos pecadores no estado de depravação total. Só que nós somos pecadores que foram eleitos pelo amor de Deus, alvos desse amor de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, doutrina da expiação limitada. Nós fomos graciosamente atraídos para Ele, graça irresistível. Sim, nós, os que temos o Filho, podemos descansar, seguros, sabendo que estamos salvos para sempre, definitivamente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Agradeço por essas verdades, agradeço porque o Senhor conduziu, Pai, os nossos corações durante esses dias a nos regozijar, Senhor, a nos lembrar da maravilhosa salvação que o Senhor proveu para a humanidade. Senhor, somos gratos pela vida de cada um dos irmãos que acompanhou até aqui. Somos gratos porque não estamos sós nessa cidade. Nós temos irmãos que confessam a mesma fé que nós e podemos, Senhor, prosseguir em busca de salvar, de glorificar o Senhor por meio de nossas vidas e da evangelização. Que essas doutrinas sejam um refrigério para a nossa alma, que não sejam, Senhor, um motivo de debate intelectual, de entristecer o nosse coração, mas pelo contrário, que ela seja uma água refrescante a refrescar o nosso coração, que elas sejam, Pai, aquilo que o Senhor usa também para nos preservar, nos levar a glorificar a Ti aqui na terra, Pai. Que o Senhor nos leve a amar a Sua salvação. Em nome de Jesus choramos. Amém. Muito bem, irmãos. Muito obrigado, irmão Felipe. Abram suas apostilas aí no capítulo 1. Vocês lembram daquele primeiro dia que a gente teve o primeiro estudo sem entender nada? Capítulo 1, vamos recapitular isso aqui para a gente sair daqui com as ideias corretas. A gente viu naquele dia algumas perguntas. A primeira dessas perguntas foi: o que são as doutrinas da graça? Vimos que as doutrinas da graça são o que também é conhecido como calvinismo, que é uma ideia que é composta principalmente por 5 teses principais, sendo estas, em primeiro lugar, a depravação total. O que é a depravação total? É a ideia de que o homem é mau, que o pecado atingiu toda a humanidade. Página 6. A gente viu, em segundo lugar, a segunda ideia, tese desse pensamento, que é a eleição. Então, resumindo aqui, Deus ele escolheu um povo baseado em quê? A sua livre vontade. Em terceiro lugar, vimos o terceiro ponto, que é a expiação limitada. Poderíamos resumir ele dizendo que Cristo morreu por todos, certo? Todos os eleitos. Quarto lugar, vimos hoje a graça irresistível. Ninguém impedirá o agir de Deus.
Os eleitos, eles ouvirão a voz de Deus e seguirão o Senhor. E por último, a perseverança dos santos, a ideia de que ninguém que foi salvo por Cristo vai se perder, e aquele que foi salvo uma vez permanecerá salvo definitivamente. Vimos então, ao longo destes dias, a importância das doutrinas da graça. Vimos que não é meramente uma discussão intelectual, mas que essas doutrinas, elas são importantes para dizer muito a respeito da nossa compreensão e ênfase no Evangelho. Porque o Evangelho, ele deixa de se tornar algo geral e impreciso e passa a se tornar algo pessoal. É Deus amando a você, morrendo por você, chamando você e lhe segurando na salvação, mesmo você sendo mal, em face de todo esse processo. Então, perguntamos naquele dia também se alguém pode escolher não ser calvinista ou arminiano, e vimos que sim. Mas dificilmente vocês vão ver que alguém vai conseguir escapar dessas questões que nós discutimos nesses dias. Vimos então que a principal ênfase, ou a principal diferença entre os dois pensamentos é a sua ênfase. O calvinismo, ele enfatiza o agir de Deus, ao passo que o arminianismo enfatiza a vontade ou liberdade do homem. Vimos que alguém que não é calvinista pode ser salvo, o calvinismo não é o evangelho, e vimos que podemos ter comunhão com alguém que creia diferente. Vimos que se a gente errar no pensamento calvinista, a gente pode cair numa ideia de que a gente não precisa fazer nada, mas o outro lado também, ele implica em um Deus que não serve de nada, não governa o mundo. Por fim, em oitavo lugar, vimos que, em penúltimo lugar, vimos que ser calvinismo é o mesmo que ser reformado em certo sentido. Então, se você concordou com essas crenças, que você viu esses dias, e alguém lhe perguntar se você é reformado, qual deve ser a sua resposta? Pode dizer que sim, sou reformado quanto à minha crença sobre a salvação. E por fim, era o que eu mais queria enfatizar aqui, é importante que a gente note que atitude nós devemos ter diante destas doutrinas. Número 1, humildade. Eu acredito que vocês não conseguiram entender absolutamente todos os pormenores. E esse não era o nosso objetivo, que vocês saíssem daqui com um conhecimento exaustivo, porque eu e o Felipe, que ministramos essas palestras, não temos. A gente está aprendendo ainda. E Deus é tão grande que nem com toda a eternidade nós conseguiremos conhecê-lo exaustivamente. Ainda assim, essa humildade, ela deve nos levar a ficar prostrados e buscar mais de Deus, buscar nos aprofundarmos mais. Esse estudo também, ele deve nos levar a uma humildade relacional. Eu acho que 99% das igrejas de Morada Nova não são calvinistas, não entendem nem o que esses termos significam e têm uma doutrina arminiana, dizendo que o homem perde a salvação, que Jesus morreu por todos, que o homem tem livre-arbítrio. Isso significa que a nossa igreja é melhor do que todas essas igrejas? Não. Não é uma questão de quem é melhor e quem é pior. Agora, pode ser que nesse aspecto nós estejamos buscando uma fidelidade maior ao nosso Deus quanto ao que Ele revelou. Mas não significa que a gente é melhor do que as pessoas aí. Não podemos sair daqui com essa ideia. Nós temos a Bíblia, temos conhecimento. Não, é o contrário. Nós vamos buscar ajudar essas pessoas a chegar a uma compreensão mais exata do que é a palavra de Deus. E por fim, esse estudo deve ser acompanhado de diligência, de esforço. Irmãos, o que a gente deu para vocês esses dias foi uma introdução. Mas pegue esse material, estude, pergunte, converse, tente se aprofundar. E eu gostaria muito que esta crença aqui fosse assimilada como a crença da nossa igreja. Porque a gente viu que é bíblico. Não é uma ideia articulada por homens. É uma posição bíblica que nos ajuda a enxergar, pregar e até a delimitar os nossos planos. Então, irmãos, vamos nos esforçar para, com diligência, não sermos uma igreja sem unidade doutrinária. E eu vou tentar fazer essa igreja progredir até que chegue um nível em que a gente vai retornar a essas doutrinas e, permitido o Senhor, vamos adotá-las ou não, dependendo do que a palavra de Deus nos diga, como uma posição oficial da nossa igreja. Por hoje eu espero que vocês estejam persuadidos de que as doutrinas da graça, elas não somente são doutrinas legais, que fazem a gente pensar, mas que elas são importantes e são uma visão muito crucial
na nossa compreensão do que é o Evangelho e de como a salvação chega até nós. Vocês nunca vão me ver fazendo um apelo, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não acredito que o homem pode dizer sim. Mas vocês vão me ver todos os cultos aqui, ou a maioria deles, oferecendo para as pessoas um estudo. Porque elas vão poder aprender o Evangelho e Deus vai vivificá-las para que elas possam crer. Porque não é eu dizer assim, quem quer Jesus? Que vai fazer alguém querer. Mas é ela entender o Evangelho desse Deus que escolheu um povo, morreu por ele e que vai chamar e salvar esse povo definitivamente. Ok? Então eu espero que tenha sido uma boa semana para vocês. Espero que vocês tenham crescido em conhecimento. Use esse material, estude as referências depois. A gente pode ter depois, posteriormente, alguns momentos de conversa sobre isso, aqui na igreja mesmo, num ambiente mais informal para tirar dúvidas. Só não deixe essa ideia ser uma ideia que você teve contato, que foi lançada ao vento. Mas essa é uma ideia importante. Não é importante para definir se você vai ser salvo ou não. Mas é aquela história que eu falei. É deixar o leite e partir para o alimento sólido. É aí que começa o crescimento de uma igreja. O crescimento de uma igreja não começa com muitos visitantes. O crescimento de uma igreja começa quando a igreja deixa de ter a mentalidade pequena, começa a se aprofundar em Deus e no que Deus diz. Aí Deus vai aumentando o número dos que vêm sendo salvos. Ok?